André, eu quero começar a investir na bolsa. Quais dicas você daria para mim? Nesse vídeo, eu não vou dar uma, vou dar 3 dicas para você. Vamos lá. Bom, eu trabalho como assessor de investimentos e é comum eu conversar com investidores, com pessoas que têm um perfil mais conservador, mas têm aquela vontade de comprar ações, de investir na bolsa e sempre vem me perguntar assim, o que é que eu daria de dica para ela para começar a investir na bolsa. E aí eu separei para esse vídeo 3 dicas. Então vamos lá. A primeira dica é sempre separe um dinheiro que você vai colocar lá na bolsa, em ações, aquele dinheiro que você não vai precisar, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na minha conta real, tá? Na minha conta de verdade. Então eu tenho investimentos lá, por exemplo, eu recebi um meu salário e aí desse salário, uma parte eu vou para os investimentos. Só que outra parte eu vou pagando as contas e uma pequena parte das contas que eu vou pagando fica na conta corrente. Então eu não deixo na conta corrente. Então esse valor eu já coloco em um fundo DI, um fundo que vai render lá alguma coisa, que é um dinheiro que eu vou precisar, eu sei que eu vou precisar. Então durante o mês eu vou resgatar aquele dinheiro. Esse dinheiro nunca que eu vou colocar ele em algo que tenha risco, que tenha sobe e desce, tá? Então é um dinheiro ou um dinheiro de uma reserva de 3, 4 meses de emergência, eu também vou deixar sempre em algo que é mais conservador. Outra parte do meu dinheiro eu também tenho em fundos de investimentos num prazo um pouquinho maior, tá? E aí uma pequena parte, de acordo com o meu perfil, que eu coloco em ações, em fundos imobiliários, que eu sei que vai ter uma oscilação, uma volatilidade um pouco maior. Então, se você quiser fazer um investimento, seja ele de longo prazo ou de curto prazo, dentro de algo que é variável, como o caso Bolsa de Valores, sempre separe aquele dinheiro que você sabe que você não vai ter uma necessidade específica para comprar um carro, para pagar uma faculdade ou para pagar suas contas nos próximos meses. Beleza? Então essa dica é fundamental. A segunda dica que eu dou aqui para você é sempre tenha uma estratégia em mente. O que é ter uma estratégia em mente? Primeiro, você não precisa ser um expert em investimentos, em renda variável, em bolsa de valores, para você começar a investir aqui. O ponto que você precisa é ter uma estratégia definida. Quem que é você? O que você quer com esse tipo de investimento? Primeiro, vamos pensar em prazos. Você quer um investimento de curtíssimo prazo para você pegar aquelas oscilações, que é isso que você acha que tem oportunidade, ou você quer construir uma carteira de longo prazo? Olha só, quando você começa a pensar dessa forma, você já começa a desenhar o estilo de operações que você vai procurar. Então, por exemplo, essa primeira você vai procurar um estilo mais técnico, que a gente chama, mais uma análise gráfica talvez. Esse outro você vai procurar um estilo, uma escola mais fundamentalista. E aí você não precisa, como eu já disse, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um doutorado nessa área. Basta você procurar profissionais que tenha essa expertise. Por exemplo, alguns analistas. Então tem analistas que são focados nessa parte de curto prazo e tem outros que são focados em longo prazo. E aí você utiliza o conhecimento deles para você montar a sua carteira de ações, tá? Bom, então recapitulando, o primeiro já é um capital que eu sei que eu não vou precisar e que eu estou pensando num prazo maior. E o segundo eu tenho bem claro qual que é a estratégia, qual que é o meu perfil, o que eu quero com esse investimento em bolsa de valores. Se é curto prazo ou longo prazo. Eu procuro os profissionais e procuro o conhecimento em relação a isso. E o terceiro acostume-se com a volatilidade. Essa é a terceira dica, importante também. Por quê? É comum a pessoa que está vindo de uma renda fixa e indo para uma renda variável, vamos dizer assim, essa pessoa não está acostumada com sobe e desce. Você vai lá e vamos supor aqui, eu coloco 5 mil reais numa aplicação e de repente está 4.900, 4.500. Meu Deus do céu, perdi 10% aqui, fica louco com isso, né? Então, você tem que, se você for separar 5 mil reais para isso, como o exemplo que eu dei aqui, já se acostume com volatilidade, com sobe e desce do teu capital. Agora, a pessoa, normalmente, né, um cliente, um amigo, fala assim, não, mas calma aí, né? Se eu me acostumar com isso, pode ser que eu invista lá numa ação como uma OGX da vida e vejo sair de 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, quase zero, né? Não, calma. A questão de acostumar com a volatilidade não significa que você tem que deixar a deriva, tá? A volatilidade significa o seguinte, o que eu quero dizer com isso?
Imagina que você vai lá e quer investir lá para um prazo maior, um prazo de 10 anos, por exemplo. Você escolheu boas ações através de alguns analistas que você comprou relatório ou consultou. E aí tem uma determinada ação, a ação ABCD, que eu estou chutando aqui. Essa ação tá maravilhosa, tá? Ela tem um potencial de ganho lá para frente muito bom. Essa empresa tem que comprar agora. Você vai lá e compra. Só que aí essa ação ela não vai subir devagarzinho exatamente no ponto o que você quer. Pode ter um evento que não tem nada a ver com essa ação, que é um banco, por exemplo. Pode ter um evento no setor de agronegócios e aí impacta todo mundo e aí acaba caindo essa ação. Só que esse banco continua lindo, maravilhoso. Então você tem que continuar nesse banco. Você não pode olhar essa oscilação de curto prazo pensando no investimento de longo prazo. Porém, quando que você vai sair? Somente quando mudarem os fundamentos dessa ação. Então, por exemplo, esse banco ele está totalmente diferente a configuração dele agora. Ele começou a dar prejuízos, mudou a diretoria e os caras estão loucos aí. Cara, aí não vale a pena você continuar. Aí você aceita o prejuízo e sai, né? Então, recapitulando, primeiro, você tem que ter um dinheiro que você não vai precisar, porque aí você não vai ter a necessidade de sair no horário errado. 2, estratégia bem definida. E aí, a partir do momento que você define a estratégia, siga, tá? E 3, acostume-se com volatilidade. Saiba que vai ter volatilidade e só saia dessa ação ou desse investimento se aquilo que fez você entrar mudou de configuração, não somente a variação de preço de curto prazo. Espero que isso aqui tenha aberto a cabeça aí para você, principalmente se você é um investidor novato, quer ir para esse mundo de renda variável. Se você tiver dúvidas, aqui embaixo comente, que eu mesmo vou responder para você e dê dicas de outros vídeos que você queira também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo. Clique aqui para inscrever-se e aí você vai receber sempre as novidades daqui do canal Lucro do Dia. Se você gostou, clique num joinha aqui embaixo, que aí eu vou saber que eu tenho que continuar fazendo mais vídeos como esse. Então um grande abraço e até mais!